Olá, caríssimos telespectadores, sejam muito bem-vindos no penúltima edição para esta semana do programa Novas Manhãs. Eu, Vânia Cumbo, o vosso girassol, já cheguei com muita boa disposição para transportar para cada um dos nossos telespectadores. Bem, gente gira, é quarta-feira, é o terceiro dia útil para esta semana. Oxalá que a sua disposição esteja em alta. E se não estiver bem disposto, não se preocupe, porque nós vamos garantir que você esteja assim super, hiper, mega bem disposto. Bem, já definiu como é que vai ser então a sua quarta-feira? Quais é que são os planos para esta quarta-feira? Acima de tudo, de onde é que você nos está a ver? De que ponto do nosso país você está assim ligado à TV Muniga a esta altura? Bem, gente gira, se você é um telespectador assíduo aqui do nosso programa, já sabe qual é o assunto que vai então ser tratado nesta belíssima manhã de quarta-feira. Sim, se você é um dos nossos telespectadores assíduos, com certeza já sabe qual é o assunto que nós vamos então conversar hoje, nesta belíssima manhã assim de quarta-feira, aqui na sala do programa Novas Manhãs. Vamos falar da espiritualidade, exatamente. Será que os espíritos têm ou não influência na vida das pessoas? Neste sofá vamos receber o reverendo J.C. Maloa, bem como também o Sheikh Macoub, para 2 dedos de conversa em relação, sim, aqui ao nosso tema do dia. Se você já passou por uma situação similar, se já ouviu dizer, se tem alguma dúvida, não se acanhe, fique bem ligadinho a nós, até bem pertinho da hora 10 horas e 50 minutos, porque este assunto é um assunto que rende muito pano para manga, tá bem? Já ronda aquele ditado que diz assim: nós somos africanos e muitas vezes a questão da superstição assim é que é, levamos muito a sério. Então hoje vamos falar sobre este assunto que é super, hiper, mega importante. Vamos também ter dicas de beleza aqui em nossos estúdios com a esteticista Rafaela Anguenha. Vai nos trazer uma esfoliação. Ela já dizia para mim o seguinte: Vânia, este tempo de inverno, a nossa pele requer mais cuidados. A pele começa a escamar-se, a pele fica rija, então é importante nós esfoliarmos e cuidarmos da nossa pele. Daqui a mais um pouco, neste cantinho, ela vai se então trazer aqui para nós, não é? Uma receita caseira, de modo que você possa assim fazer esfoliação mesmo estando em casa. Vânia, é possível fazer esfoliação com produtos naturais? Sim! Com produtos super acessíveis que vocês podem se encontrar em qualquer esquina aqui da nossa cidade ou mesmo da sua cidade capital, tá bem? Mas também vamos estar na companhia do artista moçambicano Yazi, que está com música nova, está com coisas novas para si, caro telespectador, para si que é então apreciador de boa música, apreciador de música moçambicana, tá bem? Daqui a mais um pouco vamos então receber Yazi para 2 dedos de conversa. Bem, gente gira, estas são as propostas que nós preparamos para todos vocês com muito gosto, tá bem? Até bem pertinho das 10 horas e 50 minutos. Um passarinho verde me diz que já está a pipocar aí no Facebook. Será? Está a pipocar? Não está? Estão a acompanhar o nosso programa? Estão ligados aqui à TV Muniga? É tudo nosso, como vocês já sabem. Juntem-se a nós, juntem amigos e familiares. Comentem, comentem, comentem. Como é que vocês estão sim a passar esta belíssima manhã de quarta-feira? Deixa-me aqui dar uma vista de olhos. Vamos ver então aqui o que é que está a acontecer. Ou o que é que está a acontecer, como vocês preferirem. Vamos aí ao nosso Facebook. Vamos aí ao nosso Facebook. Vamos aqui ao nosso Facebook. Gente gira, partilhem então o direto do nosso programa com amigos e familiares a esta altura. A vossa disposição está em alta? Eu espero bem que sim, tá bem? Eu espero bem que sim. E se não estiver, trate de se animar. Trate de se animar. Levanta dessa cama, deixa a preguiça de lado. Deixa a preguiça de lado. Anima-te, sorria, esbanja este sorriso lindíssimo que Deus te deu, tá bem? E distribua amor por onde passar. Distribua amor por onde passar. Não custa nada, não dói nada, tá bem? Pratiquem empatia. Caríssimos telespectadores, meus amores, pratiquem empatia, tá bem? Se coloquem sempre no lugar da outra pessoa.
tá bem? Os vossos dias vão correr maravilhosamente bem. Bem, o nosso tema central é mesmo este, vamos falar da espiritualidade. Tem quem acredita, tem quem não acredita. É um tema que rende muito pano para manga, como eu gosto de dizer. Deixa eu mandar aqui um super beijo. Vou mandar aqui um super beijo para a Nelly Magic Hair, que cuidou de mim, que cuida de mim sempre, sempre, sempre. Cuida sempre aqui do meu cabelo. A Vânia mudou o visu. Vamos ver, né? A Vânia mudou o visu aqui. Graças a Nelly Magic Hair. Muito obrigada aí, Anel. Sigam ela no Instagram, tá bem? Tem serviços de qualidade, vocês não vão arrepender-se. Tá bem, gente gira? Um beijinho também super especial para a Melba, que sempre tem cuidado, então, aqui do meu rosto. Um super beijo para si e muito obrigada. Bem, gente gira, vamos ver aqui, vamos ler os vossos comentários, tá bem? Temos aqui o Dércio Antônio Mate, que diz bom dia. Bom dia, Dércio, está tudo bem? Marcelo Martinho, que diz bom dia, ligado a partir de Catandica. Temos aqui a Evolsa, que diz bom dia, já estou ligada. Um super beijo para si, Evolsa. E muito obrigada por estar sempre ligadinha então aqui ao nosso programa. Temos aqui a Laila Jaime Dulce, que diz bom dia, Laila, está tudo bem? Super beijo para si. Temos aqui o Marisco Covane, que diz ligado a partir do distrito de Manhissa, Chinavan. O programa está top. Muito obrigada. Um super beijo aí para si. Continue conosco até bem pertinho então aqui da hora 10h50. Temos aqui o temos aqui o Ed Massango, que diz assim: bom dia, gente linda, já estou conectado, como sempre. Feliz quarta-feira e continuação de um ótimo trabalho. Estamos juntos até ao final do programa. Oh, muito obrigada. Super beijo para si, Ed Massango. Muito obrigada pela sua audiência. É um dos nossos telespectadores super assíduos, então, aqui do nosso canal, do nosso programa. Um super beijo para si. Muito obrigada a todos vocês que estão ligadinhos a nós. Oh, Cláudio, estás com inveja da minha roupa, Cláudio? Estás com inveja da minha roupa? Brincadeirinha, é mesmo para descontrair. É mesmo para descontrair aqui, tá bem? Mas eu já dizia, hoje vamos falar de um assunto que é super sério e que, devido a opiniões, não é questão da espiritualidade, devido então aqui opiniões, a quem acredite, a quem não acredite. Então é um assunto a ser levado em conta, é um assunto a ser debatido por quem entende da matéria, tá bem? Então vamos aí falar sobre este assunto. Ontem eu recebi uma mensagem após a publicação da PROM, alguém que dizia assim para mim, que sim, os espíritos influenciam e como influenciam na vida das pessoas, e que esta pessoa já havia passado por uma situação similar, não é? A esta que nós vamos então hoje debater. Eu vou me sentar aqui na poltrona, sim. Eu vou me sentar aqui na minha poltrona para ler o nosso pensamento do dia, não é? Que é para poder ler aí o nosso pensamento do dia para hoje. O que é que será que nos reserva o pensamento do dia? Podemos colocar aí na tela já o nosso pensamento do dia. Podemos colocar aí.
paz. Espero bem que a mensagem tenha chegado aí para todos vocês, caríssimos telespectadores, está bem? Eu sempre tenho dito aqui para vocês que vocês devem viver todas as fases da vossa vida. Vivam todas as fases da vossa vida, tá bem? E devem estar conscientes de que não vão ser felizes sempre. Não é possível. Não vamos ser felizes sempre. E também não vamos ser tristes sempre. Então, quando o momento da tristeza bater a sua porta, você tem que saber lidar com este momento. E quando a felicidade também chegar, deve saber aproveitá-la o máximo possível. Tá bem, gente gira? Combinado? Eu sempre digo aqui para vocês, não se afundem nos problemas, ok? Os problemas servem para nos fortalecer. Então, não se afundem neles, não se deixem abater pelos problemas. Os problemas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa vivência, ok? Então, não se afundem. Vivam o problema, enfrentem de cara o problema, que tudo vai ficar bem, tá bem? Nada dura para sempre, nada dura para sempre. Então este foi o nosso pensamento do dia para vocês, caríssimos telespectadores, tá bem? Certo, combinado. Eu não estou-vos a sentir muito bem aqui. Estão a dormir ainda? Ainda estão a dormir. Mas olha, vamos falar mesmo deste assunto que é importante, que é um assunto que requer o envolvimento de toda uma sociedade. Só o fato de... Já ouvimos aí muita gente a dizer que nós somos africanos, né? E o fato de sermos africanos pesa bastante. Vamos falar da espiritualidade. Eu já dizia, tem quem acredita, tem quem não acredita, tá bem? Então vamos falar sobre esse assunto. Se você já passou por uma situação de gênero, se já passou por um acontecimento que lhe faz crer que sim, os espíritos têm sim influência. Mas quando falamos de espírito, estamos a falar de quê? Quando falamos de espírito, espiritualidade, estamos a falar de quê? É normal cá no nosso país nós adquirirmos uma casa, um carro e termos de levar este bem, falando de carro, né? Levar este bem para a nossa terra natal, né? Para ser apresentado aos nossos defuntos. Nós, as mulheres, temos de ser lobuladas, senão os nossos defuntos não vão gostar. É muita coisa que se ouve mesmo em torno desse assunto. Então, hoje vamos conversar. A sua opinião é fundamental, caro telespectador. Digita aí no seu navegador TV Muniga e interaja conosco sim através do nosso Facebook, porque a sua opinião é super, hiper, mega fundamental, tá bem? Eu acho que já podemos começar aqui, podemos pedir ao Sheikh Nuru Mekupa para juntar-se a nós, para juntar-se para 2 dedos de conversa, que é mesmo para podermos debruçar sobre este assunto e falarmos, né? Porque é muita gente que tem dúvidas em relação a este assunto. E o nosso principal objetivo é sanar estas dúvidas, é trazer respostas para vocês, tá bem? Caríssimos telespectadores, interajam aí conosco através sim, do nosso Facebook, que daqui a mais um pouco eu farei então aqui a leitura dos vossos comentários. Mas como prometido é devido, cá estão os nossos convidados. Temos aqui o reverendo JC Maloa, temos aqui o Sheikh Nuru Mekupa, que vão sim então deixar ficar a sua opinião em relação aqui ao nosso tema. Começo mesmo consigo, JC Maloa. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso canal. Como é que está à disposição? Muito bom dia, vai. Eu estou aqui a tentar ajeitar-se, acomodar-me aqui no teu sofá. Exato. Graça e paz a todos que nos acompanham. Queremos saudar na maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar contigo, Vânia. Na verdade, tu estavas em dívida comigo e eu fico um pouco triste porque a última vez que me autoconvidei a um programa seu, nesse programa havia comida. Então a minha expectativa era que chegasse aqui e encontrasse algum bolo, biscoitos e tal.
A evolução vai providenciar aí, eu acredito que sim. Muito bem. Sheikh Nur Mekupa, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que está a disposição? Bom dia a todos, para aqueles que nos acompanham a partir de outros cantos, que desejar também para todos os muçulmanos um Eid Mubarak para todos, e que esse Eid não foi como costuma ser devido às medidas de restrição que nós temos. Então queria apelar também para os muçulmanos pautarem para este lado, não fazerem aglomerados em suas casas, não criarem situações que depois está aí a polícia na nossa porta. Então o melhor é respeitar, e quanto à situação do nosso sacrifício, vamos tentar fazer tudo da melhor forma possível e respeitando aí todas as medidas de precaução, porque a situação mesmo de Covid não está a dar trela a ninguém. Exato. E obrigado pelo convite. Muito bem. Hoje o nosso tema central, para si que só agora acaba de ligar-se a nós, é mesmo este: os espíritos influenciam ou não na vida das pessoas. Muito se ouve esta questão de espíritos, muito se ouve esta questão da espiritualidade. Eu coloco esta questão para os dois. Quando falamos de espírito, estamos a falar de quê? Jace Malou. Começou? Muito bem. O homem... antes, deixe-me cumprimentar também que o Sheikh já há algum tempo que não via, e é sempre um privilégio estar consigo e podermos conversar sobre vários temas pertinentes. Bom, o homem é um ser tripartido, né? Ele é constituído pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia explica sobre a criação do homem, diz que então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou numa alma vivente. Portanto, Deus pegou no pó da terra, ele modelou, ele desenhou o homem, posteriormente ele sopra o espírito da vida neste homem, e o homem se torna numa alma vivente. Então nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras a Bíblia dizendo isso de forma muito peremptória, que o homem é constituído por corpo, alma e espírito. Nós podemos encontrar isso no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e em muitas outras passagens das Sagradas Escrituras. Então, o corpo é a parte do homem que é responsável pelos 5 sentidos: o olfato, a audição, o tato, não é? O cheiro, não é? A visão. Portanto, os 5 sentidos eles se encontram no corpo, que é a argila, a matéria que foi tirada da terra. A alma é a parte do homem que é responsável pela sua essência, o que ela sente, o seu conhecimento, os seus gostos. Essa componente é moldada na alma do homem. É por isso que, Vânia, nós podemos assistir o mesmo filme, vamos lá, digamos Titanic, e aquela parte em que está-se a morrer, tu começares a chorar. E eu assistindo o mesmo filme, naquela parte não me dizer nada, até posso estar ali a rir. Né? O que é que vai ditar, por exemplo, que tu olhes para alguém e digas, eu gostei dele, e outro diga, mas eu não gostei dele. É a alma, ok? O mesmo cenário, encontrando-nos no mesmo cenário, provando o mesmo café, um pode gostar e outro pode não gostar. Mas as componentes de uma língua, que é o corpo, são as mesmas. Mas a alma, ela vai determinar a maneira como nós iremos nos afeiçoar ou não, a maneira como nós vamos perceber determinado aspecto da nossa vida ou não. O espírito, esta parte aqui, o espírito, o que é o espírito? A Bíblia, ela nos explica que
quando o homem morre, o corpo ela volta à terra e o espírito ela volta a Deus, de quem proveio, ok? Isto está em Eclesiastes capítulo 12, Mas ela não diz, não diz ali para onde vai a alma. Por que ela não diz para onde vai a alma? Porque a alma, ela, durante o período probatório em que ela se encontra no corpo, ela decide, ela tem a capacidade de decidir, tem a capacidade de escolha, de decidir para onde ela quer ir. Se ela quer se conectar ao Espírito que vem de Deus e seguir com Deus, ou se ela quer se conectar ao corpo, à terra e ir à sepultura. Portanto, a alma, ela tem isto, está explicado no livro de Gálatas capítulo 5, do versículo 16, ela encontra-se num conflito. E o conflito da alma é entre obedecer à voz de Deus, que é a voz do Espírito, ou a voz do corpo, que lhe leva para fazer as coisas carnais, aquilo que nós chamamos de pecado. Um pouco mais adiante, eu depois vou explicar como é que esta conexão com o Espírito acontece, mas eu vou dar aqui um pouco de espaço ao nosso amigo, também para dar a sua explicação sobre o que é o Espírito. Primeiro, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamicamente, nós vemos que nós chamamos Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a falar de Deus. Deus criou 3 tipos de seres. Estamos a falar os anjos. Os anjos foram criados a partir de um brilho, de luz. E temos a parte que nós encontramos os gênios, ok? Assim nós usamos mais a palavra jinn, ok? Para dizer que... Vou pedir só para aproximar mesmo. Nós chamamos de jinn. E tem a parte dos humanos, ok? Então tem 3 seres. Os anjos são aqueles que não desobedecem, jamais não tem a parte de desobediência a uma ordem soberana de Allah, nesse caso de Deus. Eles obedecem tudo que Deus faz, não tem o lado mau, aquilo que se chama anjo, não tem o lado mau. Mas aquilo que se chama gênio, o gênio nesse caso, tem o lado bom e tem o lado mau. Tem o gênio bom e tem o gênio mau, tal como os humanos. Os humanos também estão na mesma situação, ok? Existem os bons humanos e existem os maus, ok? Se nós encontrarmos a parte da criação do homem, a parte da criação, o homem foi criado a partir do seu corpo e a sua alma, islamicamente. E essa transição da passagem do homem até onde ele vem, para onde ele vai, nesse caso, o encontro com Deus, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase em que, o homem vive no mundo. E a vida mundana do homem neste mundo, a alma dele é a parte traseira, o que significa não toma controle das suas decisões aqui no mundo. O que toma é o corpo, ok? Nós assemelhamos isto como a gente olha, por exemplo, num sono, ok? Ou num sonho. Quando as pessoas dormem, por exemplo, o corpo mantém-se, nesse caso, numa posição de inutilidade, mas a alma vive. Nesse caso, é a segunda vida que nós chamamos al-barzakh. Barzakh significa o quê? Barzakh significa o tempo em que a pessoa está no túmulo, já morreu. O corpo dele é algo sem inutilidade, mas a sua alma, nesse caso, tem utilidade. Enquanto que no mundo eram 2 coisas diferentes, ok? Existia o corpo à frente e a alma atrás. Mas depois da morte, a alma dele fica na dianteira e o seu corpo fica atrás, inútil. No dia do juízo final, ok? O homem estará diante de Deus de corpo e alma. Nesse caso, a parte dele boa, a parte dela má, tudo estará lá à frente. Os verdadeiros piedosos fiéis, esses terão os céus, terão, o paraíso. E os pecadores perversos, esses terão o inferno, serão condenados.
Na situação que nós olhamos da convivência com os espíritos, quando nós chamamos espírito, ok? Nós colocamos o espírito, chamamos espírito, como vocês usam a palavra, o Alcorão também usa essa mesma palavra, chama-se Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, vamos lá dizer aquilo que vocês podem usar muitas das vezes como Espírito Santo, ok? É um espírito que isso provém de Deus, mais de ninguém. Deus é que concede a sua criatura. Como o colega falou, quando Deus criou ao homem, ele soprou-lhe o Ruhul Qudus, o espírito dele, da santidade. O que significa? Allah é que tem a parte do espírito bom, soberano. O ser humano, no seu espírito, nós temos que o ser humano tem na sua vida a parte em que os genes o afetam. Nós chamamos jinn, esses espíritos malignos. Ok. São esses que nós chamamos como jinns que afetam a vida do ser humano. Começam a criar problemas durante a noite, na sua relação. Começam a criar problemas quase em toda a sua vida. Nós colocamos isso aí como se fosse trabalho de jinn, ok? Não do ser humano em si. Mas é o jinn. E como é que o jinn ataca o homem? Nós chamamos jinn como... Jinn é quem trabalha com o curandeiro. Jinn é quem trabalha com o feiticeiro. Ok? Então, como é que ele ataca o homem? Há pessoas que são atacadas por jinn de 3 formas. Primeiro, os jinns habitam a terra. Os jinns. Disse que os jinns habitaram a terra antes do homem. O que significa, quando Deus criou Adão, ok? E o habitou a terra, por inveja, porque antes a terra foi habitada por jinns. E eles criaram distúrbios na terra e Deus os tirou o poder da terra e colocou o homem como aquele que será o chefe da terra, o máximo da terra. O homem, Deus criou a terra e colocou o homem lá, Adão nesse caso, ok? Então eles, por inveja daquilo que o homem foi dado, então eles criam situações más, atacam os homens, né? Há mulheres que sofrem muito, ok? Crianças sofrem muito desses espíritos. Estamos a falar, quando nós falamos de espírito, nós, na nossa parte muçulmana, estamos a falar de jinn, ok? Não o espírito do homem em si. Ok? O homem sim tem a parte dele espiritual, ok? Que é composto pela sua alma. Mas no lado de fazer mal a alguma coisa, como o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, que não há nenhum, quer dizer, dentre os humanos que não tem esse lado, ok? Não tem um chamado Karin, nós chamamos Karin, são os jinns. Às vezes o fazem bem, às vezes o fazem mal. São esses que, para nós, muçulmanos, conhecemos como os causadores de maiores problemas nas vidas dos homens. Ok? Depois iremos, como também, iremos falar como é que eles atacam, por exemplo, como é que eles começam a trabalhar com o curandeiro, por exemplo, né? Aquelas pessoas que são possuídas, por exemplo, começam a falar coisas, vamos lá, adivinhas, começam a adivinhar de que aconteceu aquilo, irá acontecer aquilo. Então, a partir daí, mais adiante, iremos falar sobre essas situações sob o ponto de vista islâmico. Exato. Okay. Então, isso para dizer que existem 3 seres. Exatamente. São os anjos, os gênios e os humanos. Ok. Ok, os anjos não desobedecem. Nenhuma parte. Os gênios têm a parte boa e a parte má. Igualmente com aos homens. Ok, muito bem. JC Maloa, esta questão dos espíritos ou da manifestação dos espíritos é algo que acontece bastante dentro da nossa sociedade. Pela natureza, não diria trabalho, mas pela natureza da vida que Deus quis que JC Maloa seguisse, já se deparou com várias situações. Muitas vezes, o que é que está por detrás desta manifestação de espíritos maus que na região islâmica são sim os gênios? Bom, aquilo que ele chamou de jinns, o entendimento que eu tenho é que são demônios.
Aliás, não é um entendimento meu, esse é um entendimento bíblico. São demônios. Portanto, não há espaço para os espíritos fazerem nada que seja bom. Ok? Então, ninguém que está sob influência demoníaca pode receber algo bom desta influência. O que acontece é que Zacarias capítulo 12, a Bíblia diz no versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. O que a Bíblia está a dizer aí? É que quando Deus ele dá o sopro no corpo, ok? O homem se torna uma alma vivente. No entanto, Deus coloca nesta alma um dispositivo na qual ele encontra a liberdade para ministrar na alma deste homem. Esse dispositivo é chamado aí do espírito do homem. Mas é como se fosse um receptor da mensagem que vai ser ministrada por Deus a este homem. Deixa-me explicar de uma maneira mais simples. Vou desenhar. Tu tens um laptop. O laptop precisa de uma programação. Exato. Para tu colocares a programação no teu computador, tu vais precisar de uma entrada USB, ok? Ou uma entrada de disco para fazer a programação naquele computador. Então, tu tens ali dois aspectos. Tens o receptor, a parte receptora desta conexão que é a programação divina no homem. Okay. Então, para que o homem perceba Deus, ele precisa se conectar a Deus pelo Espírito. Ok? Quando Deus ministra na vida deste homem, quando através da palavra, através da pregação, Deus fala com este homem, ok? A Bíblia até coloca isso de uma forma de forma de parábola. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entrarei e cearei com ele. Esse momento em que nós abrimos é o momento em que nós nos conectamos com o Espírito de Deus e a nossa alma ganha vida. Então, a alma, ela precisa de se alimentar. Ou ela se alimenta do Espírito, que é de Deus, e ela ganha por esse mover a salvação e a eternidade, ou ela se alimenta da carne e ela perece. Quando o homem peca, quando Adão peca, a Bíblia diz que o Espírito de Deus sai dele. Portanto, o homem passa ou torna-se numa alma errante. Tanto que ele é retirado do jardim e Deus coloca ali uma proteção sobre o jardim para que ele não voltasse mais. E uma série de consequências do pecado do homem aí surgem. E uma das consequências é que o homem se tornou uma casa vazia. Ok? E a Bíblia fala sobre isso. Diz que quando o espírito sai do homem, ok? Quando o espírito mau sai de um homem, no caso vertente, ele anda errante à procura de lugares, ele anda errante em desertos, à procura de lugares frescos. Não encontrando, ele volta para este homem, ok? E encontrando a casa arrumada, o estágio desse homem se torna 7 vezes pior. Então, o que acontece de forma prática? É que, uma vez o Espírito de Deus não estando a ministrar na alma deste homem, espíritos maus vão tomar a posição que deveria ser a posição de Deus. Estes espíritos maus, eles surgem de uma queda de... O que são espíritos? No caso, os espíritos maus são anjos caídos. Deus, antes da criação da terra, Deus criou os céus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, o Senhor criou os céus
e a terra. Ok? Depois no versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Nós não podemos correr muito quando estamos a ler essa Sagrada Escritura. Quando a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus, houve um processo ali de criação. Exato. Ok? Tanto que no livro de Jó explica que quando Deus foi criando a terra, os anjos estavam ali aplaudindo a Deus. Uau, maravilha! E cantando, né? Cantando, uau, glória a Deus! Olha que coisa linda! Beleza? Ok? Os anjos estavam ali aplaudindo a Deus e a criação da terra. Portanto, Exato. no ato da criação dos céus, os anjos testemunharam esta criação que aconteceu. No entanto, a Bíblia diz que houve uma guerra nos céus e Lúcifer e os seus anjos caíram. Quando eles caem, eles perdem a glória que ostentavam, ok? Eles perdem toda aquela natureza angelical que Deus tinha colocado nela. E eles transformam-se em demônios, em anjos maus. Estes demônios e estes anjos maus são os mesmos que tentaram Adão, lá no princípio, e têm tentado o homem dia após dia. A consequência disso, ou a consequência de nós não termos o Espírito de Deus, que depois mais adiante eu vou dizer como é que nós podemos ter esse Espírito de Deus, é que o homem, ele se vulnerabiliza perante estes demônios. Exato. E estes demônios, tendo a liberdade de ministrar neste homem, eles introduzem, voltando para a linguagem da informática, eles introduzem vírus no homem. Daí a morte, a doença e todos os outros males que surgem no homem por influência destes demônios, que são espíritos maus caídos ministrando no homem. Então, todo aquele que tem a sua alma vazia, digamos assim, está vulnerável a ser acometido por estes espíritos maus. Não tem meio termo. Na Bíblia não existe meio termo. Ou tu estás conectado ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus ministra sobre a sua vida, e aí tu te tornas num ser espiritual, tu te alimentas das coisas espirituais, ou tu estás conectado aos males desta terra, aos demônios, e aí Satanás ministra sobre a sua vida. O facto aí é que quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nos guiamos pela carne. Exato. Porque, como eu expliquei, Gálatas 5, há uma guerra entre a carne e o Espírito. E a carne, ela quer o inverso do que o Espírito quer. A alma do homem está em posição de dizer, não, olha, carne, tu queres que eu me envolva em imoralidade sexual, que é sexo fora de casamento. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou obedecer ao Espírito e eu vou me casar primeiro e depois é que eu vou ativar a minha vida sexual. Exato. Ou a alma, ela quer que eu me drogue, ou que eu fume cigarro. Ou a alma, ou melhor, o corpo quer que eu me envolva em bebedeira. Mas a alma diz, não, corpo, tu queres a bebedeira, mas eu não vou seguir os teus desejos, eu vou seguir sim a vontade do Espírito, e eu vou ser uma pessoa moderada, uma pessoa amável, uma pessoa paciente, não me vou irar, não vou ser uma pessoa lascívia, não vou ser uma pessoa que vai se deixar levar pela sensualidade, mas vou ser uma pessoa recatada, enfim, vou ser uma pessoa temperada. Então, a alma tem esta prerrogativa de escolher qual das duas forças que pelejam contra ela vai obedecer. Agora, por que isto acontece? Esta guerra, por que ela acontece? Primeiro porque o homem pecou, o DNA de Satanás entrou, o homem está corrompido, ele é corrompido, mas também porque os 70, 80 anos de vida que nós temos aqui na Terra é, de facto, uma provação. Exato. É um período em que nós determinamos, através das nossas escolhas, aonde é que nós queremos que a nossa alma vá. Ok? Ou com o Espírito de Deus para a eternidade, ou com o corpo para a sepultura. Muito bem, a nossa conversa está muito interessante, mas temos aqui que cumprir com os nossos compromissos comerciais, mas passo sim a palavra. É assim, nós temos assim, islamicamente, queremos que Deus é perfeito. Sim.
E o plano de Deus é sempre perfeito. Exato. Deus não tem plano B. O que significa, não existe algo que acontece no mundo que seja plano B de Deus. Ok, eu tinha feito isso, aconteceu isso, então vou repor com isto. Islamicamente não existe. Tudo já tinha sido preparado por Deus, como ia acontecer. E nós colocamos as 3 espécies, os anjos é uma parte de anjos. Anjos, todos aqueles que fazem parte da vida, quer dizer, a vida de obediência a Deus, ok? E temos os gênios. Os gênios é aí onde é que concordo também, faz parte a origem do Satanás, do diabo, é a parte, não é anjo, o Satanás não é anjo, é gênio islamicamente, ok? Então a origem dele, a raça dele é de gênio, é jinn, Satanás, quando nós temos Shaitan, ok? Estamos a falar da origem deles, nessa origem ele comanda aquilo que é a sua raça e tem os humanos. Então o paraíso que Deus criou, como, quer dizer, colocou Adão e Eva, nós estamos a dizer que aquele paraíso, por exemplo, nós temos assim, quando Allah disse no Sagrado Alcorão assim, Inni ja'ilu fil ardi khalifa, o que significa eu irei colocar para a terra o meu representante, nesse caso o homem. Exato. Não disse eu vou colocar no paraíso o meu representante, que significa o plano do homem era para ser da terra. Esse plano todo que está a acontecer agora não é um plano B de Deus, ok? Então o homem, quando foi criado, já tinha toda a sua composição. A composição entre carne e a parte espiritual dele, ou a parte daquilo que tem a ver com a sua alma. Essa é a parte que o homem trouxe. A natureza do homem. Quando Deus criou Adão e Eva, okay, eles já traziam o que nós somos hoje. A nossa natureza como homens. Nascer, crescer, essa toda coisa já vinha. Não é algo que, vamos lá, depois deles saírem do paraíso, então a morte, a doença, não é algo que saiu por causa daquele pecado. Ok? O pecado do paraíso que Adão e Eva cometeu, nós dizemos que o paraíso de Adão e Eva, ou o pecado que foi cometido por Adão e Eva, foi uma lição para os filhos de Adão. Exato. Ok? Porque para nós, o paraíso é eterno, não se sai. Quem entra no paraíso não sai. Ok? Adão e Eva entraram e saíram. E o diabo nunca entra no paraíso. Ok? Aquele diabo entrou lá. No paraíso não existe restrição. Tudo que está lá é para ser consumido. Naquele paraíso existia restrição, ok? Existia uma... Podia comer tudo, mas não podia comer uma simples fruta que estava lá. E o Shaitan, nesse caso, o diabo, por vingança, como já lhe disse, chegou lá e disse para eles que ele iria lhes dizer algo importantíssimo, que era o quê? Que traria para eles o poder e a vida eterna, ok? E assim os dois, ok? Não é Eva culpada, nem Adão o culpado. Os dois chegaram a uma conclusão que tinham que consumir. Quando consumiram, assim, a coisa que aconteceu foi de que o Shaitan disse para eles, se vocês comerem esta fruta, vocês irão se tornar poderosos e eternos. Exato. E a partir daí eles saborearam daquilo e lá mesmo a sua nudez apareceu. Ok? E cobriram-se com o quê? Folhas do paraíso. A partir de... Não saiu nada em Adão. Não saiu nada. Não entrou nada, não saiu nada. A única coisa que que Deus perguntou a ele, quer dizer, eu não havia-vos o que significa o diabo, depois de Adão ser criado, já tinham sido avisados que o diabo era inimigo deles. Adão já conhecia o diabo. Exato. O diabo não Sheik, veio. vai me perdoar, mas temos que fazer aqui o nosso primeiríssimo intervalo. O realizador está aqui a dizer intervalo. Vamos a um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo. Temos sim que cumprir com os nossos compromissos comerciais. Num estalar de dedos, nós já estaremos de volta. Não troque de canal. Continue sim ligado através do nosso Facebook. O intervalo vai ser super, hiper, mega rápido. Até já.
partir de Nampula até si, levamos o Moçambique real. O dia a dia do povo moçambicano é refletido aqui. Tem um amigo, andava comigo, até quando anda comigo, é porque tem dupla tele, não anda com arma. Faça denúncias a partir do seu bairro, do seu local de trabalho e até da via pública, através da linha que está a passar no rodapé do seu televisor. O momento com Shehu Marayuba. Deus criou o homem. Começou com a parte física, o corpo. E no corpo introduziu a alma. Isso significa que o ser humano é espiritual e material ao mesmo tempo. Ou a pessoa fica simplesmente um animal, ou fica simplesmente um espírito. A TV Muniga está a investir na qualidade dos profissionais de comunicação. É isto que nos identifica. TV Muniga é tudo nosso. Valgi, estou aqui para convidar a todos vocês para embarcarem junto comigo neste universo dos casamentos. Na pobreza ou na riqueza, estou com Ele. Na alegria ou na tristeza, estou com Ele. Na prosperidade, só com Ele. Na dificuldade, também com Ele. Olá, olá pessoal, eu sou Humberto Luiz e estou na TV Muniga. É tudo nosso. Na prosperidade, só com Ele. Na muitas das vezes as pessoas concentram-se, infelizmente, na capital, mas é muito importante haver essa abertura e conquistar-se novos mercados. E Nampula sempre mostrou-se uma província muito dinâmica, uma província sempre aberta. Eu, particularmente, estou muito curioso em conhecer Nampula, as mutianas, né? Bem lindas. Sim, e vaidosas. Sempre tive essa curiosidade de conhecer a cultura do povo lá de Nampula, não é? Então, eu, particularmente, estou muito feliz por saber que já existe a Muniga, que é uma nova televisão que está a conquistar o mercado nacional. Então, pessoal lá em casa, liguem sempre à televisão Muniga. Salama Nampula! Isto é Sankar Entertainment. Curtam TV Muniga. É tudo nosso! Mas ele voa, é assim de corpo e alma. Não dá pra crer no que falam lá na banda. Mas ele voa, é assim de corpo e alma. Não dá pra crer no que falam lá na banda.
Olá, Moçambique. Olá pessoal, meu nome é Justino Vaca. Curtam o meu novo álbum Sunangai 3 Cupido de Moz aqui na TV Muniga. É tudo nosso. Centro Médico Reviver. Aqui garantimos o melhor para os nossos pacientes. Oferecemos os seguintes serviços: medicina, pediatria, maternidade, ginecologia, psiquiatria, cirurgia geral, estomatologia, oftalmologia, otorinolaringologia, análises clínicas, hemograma completo, bioquímica, entre outros. Melhores serviços, melhores atendimentos, melhores profissionais, ambulância 24 horas. Estamos localizados em Mucuba, Avenida 25 de Setembro, Estrada Nacional 1, bairro Aeroporto. A nossa dedicação é cuidar de sua saúde. Olá, Moçambique! Vamos pular para o Lumeco Otene. Eu sou Kiko Kibeja. Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no céu, no nosso programa Grande Sala. Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas do interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca, aqui na TV Muniga. Baby, tu precisas perceber. Meu coração é todo teu. Já não há mais nada a se fazer. Estou viciada, destinada a ti. Ai, esse amor que vence todas as barreiras, supera todos os argumentos. A televisão Muniga, queremos imensamente agradecer a Star Times pela confiança que nos deu de termos hoje celebrado o nosso contrato, e também, caros telespectadores da TV Muniga, já estamos na Star Times. TV Muniga é tudo nosso. Estamos de volta depois do nosso primeiríssimo intervalo, num dia em que estamos sim na companhia do Sheikh Nur Mekupa e também do reverendo J.C. Maloa. Estamos a falar em torno do seguinte tema: os espíritos têm não influência na vida das pessoas. Já damos então aqui o nosso pontapé de saída em relação mesmo aqui ao nosso tema. Daqui a mais um pouquinho, tá bem, segurem, porque eu sei que vocês querem que eu leia aqui os vossos comentários no Facebook, mas daqui a pouquinho, se tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação ao nosso tema, estejam à vontade, porque sim, os nossos convidados vão mesmo responder. Já tivemos então aqui uma breve explanação sobre esta questão da espiritualidade, dos espíritos, tanto na religião islâmica, bem como também no cristianismo. Vamos então aqui dar continuidade. Com certeza já ouviram que para nós africanos os mortos nunca morrem, sempre permanecem em vida. Estás a descer mais fundo, isso é muito bom, né? Como eu já tinha explicado aqui, essa teoria tem teologia chamada de tricotomia, ok? Corpo, alma, espírito.
A Bíblia diz no livro de Isaías 46, versículo 10, diz que desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. O meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Deus, isso faz de Deus Deus. Deus, ele não se circunscreve ao tempo. É como que eu costumo dar este exemplo para algumas pessoas entenderem, porque às vezes tem esta questão de há um plano B de Deus e tal. Deus, ele faz o seguinte: ele conhece o futuro antes dele acontecer. É como se, voltando para o nosso entendimento humano, é como se tu comprasses um DVD, um filme, ok? Assistisses o filme todo e tu já sabes o que é que vai acontecer e tu voltasses e sentasses com alguém e tu já assististe o filme. Tu sabes o que é que vai acontecer no próximo capítulo, no próximo episódio, porque tu já viste o filme, ok? No entanto, Deus colocou no homem algo muito importante que os anjos também têm, que é a capacidade deste homem escolher, decidir. Por que ele fez isso? Porque quando ele faz tanto os anjos como os homens, ele faz com um dos objetivos era que o adorassem. Tu não podes adorar sem escolha. Não é adoração, é uma adoração nula. Imagina, por exemplo, se eu tenho um remoto que diz, agora ajoelha. Tu estás a ajoelhar. Agora canta. Tu estás a cantar. Ok, agora salta. Tu estás a saltar. É um robô. Ok? Então Deus não quer ser servido por seres robóticos. Então a questão a escolha do bem e do mal é uma questão de livre-arbítrio. Deus irá no futuro nos dar um corpo glorioso na qual nós não estaremos sujeitos às fragilidades do pecado. Mas para tal, nós precisamos, enquanto estivermos na vigência da nossa alma, decidirmos ou optarmos para onde nós queremos ou o que é que nós queremos viver. O espírito do homem, ok? Ao sair do homem, como já tínhamos explicado, entra na vigência dos espíritos malignos. E o que acontece aí é que primeiro, o corpo, já temos explicado, vai para a terra, a alma volta, o espírito para Deus, a alma decide para onde é que ela quer ir. Ela tem essa capacidade de decidir para onde é que ela quer ir. No entanto, a alma, ela não morre. Ok? Ela pode ser julgada no inferno, como pode viver eternamente com Deus. Isto faz-nos perceber também uma outra questão muito importante. É que enquanto a alma é vulnerável, os espíritos eles agem de diversas maneiras neste homem. O que é que os espíritos elas fazem? Os demônios, no caso concreto, quando elas apercebem-se da fragilidade da alma. Ela possuem a alma, ok? Elas fazem com que a alma esteja sujeita à codificação dos seus prazeres, dos prazeres dos espíritos maus, no caso concreto. Essa é uma das consequências. A outra é que os demônios, eles também podem criar doenças no homem. Mateus 12, 22, ela explica, por exemplo, fala de um homem cujos demônios criaram cegueira e surdez neste homem. Portanto, uma pessoa pode ser cega, pode ser surda por influências malignas. Outra coisa, elas trazem sofrimento e miséria. Ok? Nós temos disso em Mateus 15, de 21 a 28, explica de uma mulher cananeia que suplicava para Jesus salvar a sua filha, porque ela se encontrava numa miséria, a filha encontrava-se miserável, e nós depreendemos daí que questões, por exemplo, de doenças que levam muito tempo, as pessoas não sabem o que vão fazer, elas vão gastando recursos. Ok? Outra questão é que os espíritos também dominam sobre a alma. E nesta questão de dominar a alma, leva com que esta pessoa tenha ações fora do seu controle. A Bíblia fala, por exemplo, de um homem de Gadar, um gadareno, que vivia em sepulcros, que cortava-se a si mesmo, que gritava, ele rebentava correntes,
ninguém conseguia o dominar, ok? Nós podemos também encontrar que os espíritos podem até provocar problemas nos ossos das pessoas. A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 13, de 10 a 13, fala de uma mulher que vivia encurvada, portanto ela tinha uma corcunda, ok? Que a ciência chama de espinha bifurcada, ok? E isso eram ações de demônios. Quando Jesus expulsa o demônio que agia nessa mulher, ela voltou ao estado normal e passou a ter uma vida fluida. A mesma coisa aconteceu com todos os outros. Quando Jesus Cristo expulsa os demônios, a pessoa voltou a ter uma saúde normal. Exato. Então, o que nós entendemos pela palavra é que há algumas doenças, há alguns problemas que têm influência satânica. A pessoa vive num estado de enfermidade. A pessoa vive procurando saber o que tem, como é que pode se curar. Mas o problema é um demônio que está habitando sobre essa pessoa e que domina e que traz estes males sobre essa pessoa. Quando este demônio é expulso, como eu disse, a doença também sai. No entanto, a Bíblia também ministra, os ministros de Deus podem ministrar cura numa pessoa sem que necessariamente essa pessoa esteja sob influência satânica. Porque a Bíblia diz que sobre o madeiro Jesus carregou todas as nossas enfermidades. Portanto, Marcos capítulo 16, a Bíblia passa esse poder a todo aquele que acredita em Jesus. Isto não é uma coisa para pastor, para profeta, mas qualquer um que crê na palavra de Deus, ela tem a capacidade de ministrar cura na vida de uma pessoa. No entanto, como eu já disse aqui, algumas doenças têm influências demoníacas. Outras não, podem ser questões psicossomáticas, pode ser mesmo questões de problemas da carne. Tem cegos, por exemplo, que foram curados e a Bíblia diz que eram cegos de nascença. A Bíblia não diz que essa pessoa foi contaminada por um espírito e ficou cego. Mas ela nasceu cega, mas pelo poder do Espírito de Deus, essa pessoa pode ser curada. Então, o Espírito de Deus, quando ministrado sobre este homem, ele traz um renovo neste homem. Portanto, doenças que esse indivíduo tinha, podem, a partir daquele momento, serem dissipadas. Por que isto é assim? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 em diante, ela explica que Adão, que é o primeiro homem, Adão, ok? Ele se transformou em alma vivente. Jesus, ok? Ele é o Espírito vivificante. Portanto, Jesus, ele traz à plenitude aquilo que Adão não trouxe. Jesus, quando é ministrada na vida de um homem, sendo ele o Espírito vivificante, ele renova, traz um renovo neste homem e traz uma vida para este homem que na vigência do primeiro homem, que era Adão, não havia. Isto não é um plano B. O que acontece ali é que Deus, sabendo da fraqueza do homem, pelo seu livre-arbítrio, ele sabia que alguns homens iriam cair primeiro, alguns anjos iriam cair, depois alguns homens também iriam cair. E o que é que Deus faz? Deus, ele coloca a opção. Você que pretende cair, saiba quais vão ser as consequências da sua queda. E nessa opção, você pode receber o Espírito vivificante de Deus e a sua essência está conectada à plenitude de Deus para todo o ser. Sheikh Nur, estes gênios ou estes espíritos têm a capacidade de ditar ou reger a vida de um ser humano? Primeiro era para responder aquilo que foi a pergunta, né? Que foi feita para ele. Como é que disse que na África os mortos nunca morrem. Nunca morrem, exatamente. É aquilo que nós estamos a dizer de que, primeiro é que todos nós acreditamos, passamos muito tempo
acreditando, por exemplo, que fantasmas existem. Para vir esse mito que, vamos lá dizer que a pessoa morreu, ainda continua viva. Há situações que tu vês dentro de casa, depois da pessoa morrer, estraga a luz, ouvir vozes, ouvir alguma coisa. A pessoa já foi enterrada. Okay? Existe mulher, por exemplo, estou a falar de mulher, também acontece com homem, aqueles que são chamados maridos da noite. E crianças que toda hora têm esse problema, aquela coisa toda chorando, doenças, essas coisas, dor de cabeça constante. A pessoa procura tratamento médico, por exemplo, não consegue. A pessoa procura fazer de tudo, não consegue. Nós colocamos tudo isso como responsável jinn. Tudo isso. Colocamos como responsável jinn. O jinn, por isso que nós temos um tratamento chamado ruqya. A ruqya é o quê? A ruqya é uma recitação dos versículos do Sagrado Alcorão. Ok? E a pessoa manifesta. A pessoa sai, o espírito sai, a pessoa é curada. Ok? Existem pessoas crianças, quando se recita para eles a ruqya, o espírito fala, a pessoa começa a falar a voz de homem, uma mulher fala a voz de homem, fala a voz de mulher, fala uma língua. Vamos lá. Pode estar a falar uma língua chinesa, pode estar a falar outra língua. Então, nós quando olhamos para africanos, por exemplo, africanos acreditam muito nos espíritos. E esses espíritos, o que eles chamam de espírito, realmente são djinns. Ok? Porque, islamicamente, a pessoa morreu, foi-se. Não fica nada. Islamicamente, a pessoa morreu, foi-se. Mas só que cada um de nós tinha o seu Karina. Karina era um djinn que andava com ele. E os feiticeiros, ou as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, os africanos que trazem essas tradições, que dizem que nós somos curandeiros, por exemplo, esses também não existe adivinho, não existe curandeiro algum que não trabalha com djinn. Espíritos dos meus. Se tu retiras o djinn nele, se tu retiras o djinn, o que significa retiraste todo o poder dele. Podes pôr a palavra, podes pôr o quê, mas se retiras o djinn num curandeiro, ele não é nada. Já não pode fazer nem feitiçaria, não pode curar, não pode fazer nada. Então o djinn é que faz esse trabalho para os humanos. Por isso que o próprio Sagrado Alcorão nos chama a ter cuidado com os djinns, porque os djinns desviam, ok? Desorientam as pessoas. Muita gente toma o djinn como aliado, fazem pacto com o djinn. Não estou a falar só até igrejas, ok? Existem aqui igrejas que têm pacto com djinn. Vão fazer, que dizem, fazem milagres, fazem não sei o que. O pacto é com djinn. É djinn que está fazendo. Em nome do Senhor Jesus, você será curado. É o pacto, não é em nome do Senhor Jesus, não. O pacto é djinn. É um djinn que está ali. E eles têm rituais próprios antes de fazer aquilo. Rituais. E tem que fazer antes de fazer a tal situação, essa toda coisa, tudo djinn, tudo máfia de djinn. Djinn é perigosíssimo. Djinn destruiu muitas comunidades, destruiu muitas famílias. Tudo isso tem a ver com djinn, como estou lhe a dizer. E nós temos a palavra como sendo palavra de Deus, como tendo a maior força de tudo. A palavra de Deus é sobre qualquer coisa. Se me perguntares, se eu sou africano, ok? Tem uma via. Vou cortar aqui, perdão, mas vou pedir para aproveitar e deixar ficar as considerações finais no seu fio de pensamento. O tempo já nos traiu. Estão a ver, né? Temos que aumentar aqui mais uma hora, gente. Ok. Em termos de considerações finais, só para dizer que assunto como esse, né? Nós temos pessoas, amigos nossos, as pessoas que sofrem isso que a gente disse. É uma questão de ver, procurar o centro de ruqya, né? Aqui mesmo na cidade de Maputo. Eles vão encontrar e, inshallah, recitando a palavra de Deus, todos esses malefícios irão... Até quem não é muçulmano pode aproximar-se. Que esteja a sofrer de djinn. Sim. Djinn, possuído por djinn. Se for mulher, tem que estar sempre acompanhada. Com seu esposo, com alguém, não sei, sempre acompanhada. Então faz essas sessões. Temos aqui centros de ruqya,
para remover o jin daquilo que fazem na vida das pessoas. Infelizmente o tempo foi curto, podíamos trazer como se evita, quais são os caminhos, essas todas as coisas, mas a melhor coisa é a fé. A fé em Deus, ok? Na sua palavra, que sempre está acima de qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Eugênio Maló. Bom, meu último comentário com considerações finais. Expulsar demônios sem ministrar salvação na pessoa, isso é exorcismo. Qualquer um pode fazer. Padres exorcitam, agora estamos a ouvir que os islâmicos também exorcitam, curandeiros exorcitam, falsos profetas exorcitam. Portanto, expulsar demônio é o de menos. O mais importante, a Bíblia fala no livro de João, capítulo 5, havia um homem que estava doente durante 38 anos. Jesus Cristo cura esse homem e no fim ele diz para este homem, olha, não volte a pecar. Okay? Porque o pecado é que realmente cria esta fragilidade para que espíritos bons ajam na vida de uma pessoa. E o único capaz de capacitar o homem para que ele possa viver uma vida plena e ausente de pecado é o sacrifício do único que morreu sem pecado e que ressuscitou, que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela esta oportunidade que nos dá de poder compartilhar sobre Podemos repetir o tema? Podemos? Não, só queria deixar claro aqui para ele. Só queria deixar o que os muçulmanos fazem. Sim. Os muçulmanos não estão, exatamente, não estão a exorcitar qualquer pessoa. Atenção. Primeiro, realmente a pessoa é dada aquilo que é a informação da palavra. Qual é a via que a pessoa pode seguir para não cair no erro de cair no jinn. Não significa que é uma coisa de ganhar dinheiro. Não é uma coisa, não é isso, é dawa. Chama-se chamar a pessoa para a palavra. Atenção, não é o que mesmo o curandeiro faz, não é o que a igreja faz, não. Aqui é dawa. Muito obrigado. Obrigada, Jesse. Conclui o seu fio de pensamento. Já concluí, quero agradecer a todos por estarem aí a ver o programa e que Deus possa abençoá-los. Para aconselhamentos, aqueles que quiserem entrar em contato conosco, o nosso número é 84 74 51 460, 84 74 51 460, ou podem também nos encontrar ali no bairro Patrício Lumumba, na terminal. Eu tenho estado lá sempre para aconselhamentos a partir das 16 horas, de segunda a sexta-feira. Vocês podem me encontrar lá para podermos conversar e que Deus possa vos abençoar. Exato. Foi desta forma então que trouxemos o nosso tema central para esta quarta-feira. Tenho indicação de que temos aí uma VT bem rápida que fala sobre a espiritualidade. Vamos então ver esta VT e voltamos daqui a mais um pouco com as nossas dicas de beleza em estúdio. Recorde-se que também, ainda nesta manhã, vamos receber o cantor moçambicano Yaz. É tudo rapidinho, no estalar de dedos nós estaremos de volta. Até já! Feira do programa Novas Manhãs, iremos abordar mais um tema de interesse social e bastante pertinente. Será que os espíritos têm ou não influência na vida das pessoas? A espiritualidade pode ser definida como uma dimensão da humanidade, podendo ser expressa por meio de crenças, valores ou práticas, representando a busca do indivíduo por conexão e transcendência, seja através de amigos, família, trabalho, animais, natureza ou qualquer coisa considerada sagrada. Como é possível perceber, trata-se de um conceito bastante amplo e abstrato. Um pouco mais próximo da nossa experiência cotidiana e concreta está a religião. Um conjunto de símbolos, dogmas e práticas convenientemente adotadas por uma certa sociedade como forma de expressão de sua vinculação com o que acredita ser sagrado. Evidentemente, cada pessoa pode expressar sua religião de maneira particular. A essa manifestação singular de cada um, que pode ser mais ou menos intrínseca e mais ou menos organizacional, dá-se o nome de religiosidade. Como elemento estruturante da experiência humana, a espiritualidade está ligada à manutenção e fortalecimento da saúde física, mental e social, havendo estudos cada vez mais qualificados nas últimas décadas, apontando benefícios diretos como redução de estresse,
ansiedade e depressão, uso de substâncias e tentativas de suicídio, além de melhor qualidade de vida e prognóstico psiquiátrico. Não obstante, há diversos impactos indiretos da espiritualidade e religiosidade, como o aumento da resiliência, isto é, estratégias subjetivas para lidar com os desafios da vida do convívio social e de uma visão positiva do mundo, compartilhada por uma comunidade que pode oferecer suporte. Na consulta, a abordagem da espiritualidade pode ser realizada de forma natural, sendo facilmente investigada dentro da história social da pessoa e da família, se for necessário seguir uma padronização para a entrevista. De uma forma geral, é importante considerar as prioridades de cada pessoa a cada consulta, se possível construindo tais prioridades de forma compartilhada e sendo a espiritualidade ou religiosidade uma delas, aproveitar tais oportunidades. Também é fundamental conhecer a fé ou crença do indivíduo, identificando-se a uma ou mais crenças ou valores definidos e se eles se restringem a uma ou mais religiões formais. Também é mister entender a importância da espiritualidade dentro da vida da pessoa, se trata de uma fonte de apoio ou não, se há dúvidas ou angústias espirituais relacionadas a eventos da vida e se, por exemplo, a pessoa levaria a espiritualidade em conta na tomada de uma decisão sobre a sua saúde. A partir de Nampula até si, levamos o Moçambique real. O dia a dia do povo moçambicano é refletido aqui. Tem um amigo, andava comigo, até agora não anda comigo. É porque tem dupla tele, não anda com arma. Faça denúncias a partir do seu bairro, do seu local de trabalho e até da via pública, através da linha que está a passar no rodapé do seu televisor. Um momento com Shehu Maraiuba. Deus criou o homem. Começou com a parte física, o corpo. E no corpo introduziu a alma. Isso significa que o ser humano é espiritual e material ao mesmo tempo. Ou a pessoa fica simplesmente um animal, ou fica simplesmente um espírito. A TV Muniga está a investir na qualidade dos profissionais de comunicação. É isto que nos identifica. TV Muniga é tudo nosso.